Palavra de Deus. As Escrituras, elas assim afirmam. Oséias 11, versos de 1 a 12. A Bíblia diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso às imagens esculpidas. Porém eu ensinei a Efraim a andar. Eu o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas, e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Ou como Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele bramará como leão. Quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. Os do Egito também virão tremendo como um passarinho, e os da terra da Assíria como uma pomba. Eu os estabelecerei em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda anda com Deus, e é fiel com o santo. Amém, irmãos? Palavra do Senhor. Laços de amor. É muito impressionante, irmãos, quando nós vamos ler o livro do profeta Oséias. Esse livro que lemos o capítulo 11, 12 versículos. Porque ele é um registro profético tão lindo do amor de Deus para com um povo rebelde. Talvez aqui estejamos diante do profeta que faz um apelo mais veementemente, que faz uma demonstração mais clara e nítida de um amor intenso de Deus por um povo que até vira as costas para ele. Um Deus que ama, independente de circunstâncias. Depois do livro poético de Cantares, as narrativas de Oséias são as maiores declarações de amor que Deus faz com o seu povo escolhido. Sobra a declaração de amor pelo povo em Oséias. Apelos de arrependimento. No profeta Oséias também há mensagens seríssimas sobre punições, sobre consequências, sobre aquilo que se o povo fizesse iria colher. E o livro vai então sendo escrito, desenvolvendo com essas palavras diretas do Senhor, palavras de amor, palavras de repreensão, palavras de orientação. O livro tem muita palavra de Deus para orientar o seu povo, mas depois de tanta palavra, depois de tanta orientação, a Bíblia vai dizer que o povo continuava rebelde, continuava nesse problema. As declarações de amor a Deus são tão fortes, que chegam a comentar o seguinte: é como a declaração de um marido para a esposa, de um homem para a mulher, tão intensa, tão forte, mas essa mulher não dá a mínima de atenção. Aliás, o próprio livro de Oséias começa de uma forma muito intrigante e curiosa, porque Deus vai orientar o profeta a se casar com uma das prostitutas do templo de Baal. Olha que coisa controvertida. Tomá-la como esposa e ter filhos, fruto desse casamento com ela. A intenção do Senhor é que o profeta Oséias vivenciasse os sentimentos que o próprio Deus vivenciava diante de Israel. O próprio marido Oséias, que está casado agora com essa mulher, é uma narrativa para a gente entender também como é o sentimento que Deus tinha quando olhava para o povo, como um Deus se ama, um Deus que estende a mão, um Deus que tem interesse.
e um povo que não se compromete. Oséias se dispôs a cuidar dessa mulher fielmente, a amá-la acima de todas as coisas, mesmo sabendo da sua origem complexa. Mesmo sabendo que ela vinha de uma vida muito encardida de pecado e erro, Oséias, profeta por ordem de Deus, esteve com essa mulher, casou-se e foi fiel a ela, para que ela vivesse um novo momento. A gratidão então deveria permear o coração dessa mulher, porque olha só, ela tinha uma vida toda torta, agora ela encontra um bom marido, alguém para caminhar com ela, agora a vida dela vai ser de gratidão, que nada. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Ela teve um marido fiel, mas ela não foi fiel ao seu marido, ela voltou aos antigos hábitos, a se encontrar com os antigos sacerdotes do templo de Baal. Ela não correspondeu ao amor do marido e à fidelidade dele. Ah, que situação difícil. Aí um livro que mostra Deus narrando a história de um marido, profeta, tão fiel, mas de uma esposa que não teve gratidão para de onde ela foi tirada e para onde ela foi colocada. Pelo contrário, ela volta aos velhos hábitos. O profeta Oséias estava entendendo na pele, irmãos, aquilo que Deus estava passando quando olhava para Israel. Eu cuidei tanto desse povo, com um amor muito maior que o amor de um marido, porque Deus é perfeito. Eu amei tanto essa gente, eu fiz tudo por eles. Como podem não querer estar comigo? Como a mulher de Oséias que não queria estar com ele? Como podem não andar comigo e não serem fiéis a mim nessa correspondência de amor? Como isso pode acontecer? Mas Deus vai dizer para o povo de Israel: eu amo muito vocês, eu não vou deixar vocês. Como que eu posso deixar vocês? Eu amo demais, eu tenho muito interesse por vocês, eu não vou abandonar vocês. Embora ele destaca, Judá permaneceu fiel ao santo. Que coisa linda. Eu quero fazer 3 simples aplicações com 3 palavras, para a gente levar para casa nessa noite, a partir desse contexto aqui, e observando os versículos iniciais do capítulo 11 de Oséias que lemos. A primeira palavra que quero destacar nessa noite para a gente guardar é a palavra filiação. Aqui nós aprendemos um pouco sobre filiação. O versículo 1 vai mostrar o sentimento de Deus. Do Egito eu chamei o meu filho. Deus vê Israel como um filho. Olha que coisa linda. Ele se apresenta como um pai amoroso. Quando Israel era criança, eu amei Israel, e eu chamei do Egito meu filho. Muito interessante nós olharmos para a Bíblia, irmãos, e fazemos correlações até. Interessante, Isaque era o filho da promessa para Abraão e para Sara. Isaque era uma referência, um exemplo, um tipo de Jesus que floresceria no Novo Testamento. E é interessante que não podemos esquecer de mencionar Mateus, lá no capítulo 2, lá nos versos 14 e 15, lá no Novo Testamento, quando Jesus é lembrado na citação de Mateus, como aquele que veio do Egito. Olha que coisa linda também, fazer correlações, perceber que há um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e entender que Cristo, que é o nosso Moisés, e Cristo, que é aquele que rege toda a nossa vida, também Deus usou Moisés lá no Antigo Testamento para tirar o povo da escravidão do Egito. Aqui no Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus é utilizado, é a bênção de Deus, é o jeito de Deus para tirar a gente da escravidão. Deus olha para a gente com o mesmo olhar de amor que Ele olhou para Isaque, desde o tempo lá de Abraão. Deus olha para nós com o mesmo amor que Ele olhou nos tempos de Oséias, e que Ele olhou para o povo de Israel. Deus também olha para a gente e diz: eu criei esses meninos, essas meninas, eu criei esse povo. Ele se comporta conosco assim. Ele é um pai amoroso, e Ele insiste chamando os seus
filhos, ele não desiste. Filiação. Talvez você pense assim, ninguém se interessa por mim, pastor. Enganado você está. Há um Deus que amorosa e insistentemente olha para você e vê um filho querido que ele está chamando para perto dele. Eu o criei. Certa vez, uma das experiências mais dolorosas que experimentei na vida foi aconselhar, e eu não estava sozinho, porque estávamos um grupo, e a coisa mais difícil é quando a vida é invertida na ordem do ciclo natural. Nós esperamos, pais, que a gente vá primeiro que os nossos filhos, não é assim? Na verdade, todo pai gostaria assim, não é? A gente vai primeiro, o filho fique, a ordem natural. Mas uma mamãe em que a ordem natural da vida foi invertida, porque o seu filho não escolheu um caminho que deveria. E era muito interessante porque ela olhava o corpo do seu filho, mas ela dizia: eu peguei esse menino no colo, eu conduzi esse menino, eu fiz tudo com esse menino, mas ele cresceu, e ele não quis mais praticar os meus conselhos. Ela chorava. Eu imaginei a dor dessa mãe. Deus faz isso conosco também. Mesmo que a gente fique andando por onde não deve por causa do pecado, mas Deus olha para o nosso coração e diz assim: meus filhos, quando vocês ainda eram meninos, eu amei vocês. Deus é assim, um pai amoroso. Filiação. Uma segunda palavrinha, aliança. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. O que tem naturalmente, vamos ser sinceros, você insiste com uma pessoa, você quer dar alguma coisa a essa pessoa, você quer ter essa pessoa próxima, você insiste, cá para nós, tem uma hora que você cansa, não cansa? Você não quer. Já aconteceu isso com você? Fulano, vamos almoçar, vem aqui em casa, vamos almoçar, se bem que dizem que para comer não pode chamar 2 vezes não, né, que o povo vai, né? Mas, enfim, vamos aqui, vem, eu quero te dar uma coisa boa. E de repente a pessoa não quer, e você está chamando, não quer, e você está chamando, não quer. Chega uma hora que você fala assim: nossa, não quer. Então minha tia dizia assim: não quer, não queira, bacalhau bandeira. Vocês lembram disso? Isso é coisa de vocês que são mais velhos, eu que sou jovem não tenho isso não. Ela dizia isso. Meus irmãos, mas Deus é diferente. Ele chama, o povo vai se afastando, ele chama, o povo se afasta, ele chama, o povo vai se afastando mais, ele chama, o povo se distancia mais um pouco, ele chama, porque nós nos cansamos de chamar, mas Deus mantém de pé a sua aliança. É por isso que ele continua chamando, e ele chamava Israel. É interessante que no Egito, pela Páscoa, nós temos uma aliança firmada, estabelecida. O povo é chamado povo de Deus. Deus é o Deus desse povo. Uma aliança é firmada. O pecado é uma questão a ser resolvida. O pecado era um imbróglio, uma luta, um entrave. Deus faz uma aliança com o povo, porque Deus vai resolver o problema do pecado. E Deus ensina o povo sobre o derramamento de sangue. O que era isso? Os sacrifícios no Antigo Testamento. Os cultos oferecidos. Pegava-se um animal limpo, puro, bonito, chamado animal perfeito, sem defeito, e era sacrificado. Deus não estava fazendo isso para ensinar a mortandade de animais ao povo. Deus não tem necessidade disso. Mas Deus queria que o povo entendesse que a remissão dos pecados vem com derramamento de sangue, preparando o povo para o sacrifício definitivo, permanente, cabal, suficiente, preparando o povo para o sacrifício de Jesus. E aí o povo entendeu que na morte de Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Jesus foi vertido, e o problema do pecado tem jeito, tem solução. Por isso Deus insiste em chamar, porque a aliança está mantida, nada pode derrubar a aliança feita de Deus conosco. É interessante, há um hino do cantor cristão, esse é pouco cantado,
Mas ele tem a letra, ele vai dizer o seguinte: a cruz ainda firme está, e para sempre ficará. O que esse hino quer dizer? Que a estaca de madeira ainda firme está? Claro que não, tantos anos são passados. Ela vai ficar em pé o tempo todo? Claro que não. São passados tantos anos, aquela madeira já se foi. Mas quando ele diz que a cruz está firme, ele está dizendo para a gente: a aliança, o que foi firmado na cruz do Calvário, ainda está de pé, não caiu. Deus continua salvando as pessoas que se encontram com Ele através de Jesus Cristo, o Senhor. Aliança. Deus olha para você, olha para mim e diz: eu tenho uma aliança com esse povo. Eu não vou me cansar de chamar esse povo. Terceira e última palavra: providência. Quem anda com Jesus tem essa segurança da providência. E é impressionante porque esse é um processo que a gente precisa compreender. Efraim, o menino, ignorou a instrução. Efraim preferiu uma vida livre, divertida, se uniu com ídolos, participou das adorações idólatras, adorações aos Baalins, divindades daquela época, e escolheu estar com a maioria. Meus irmãos, nós precisamos aprender a obedecer às ordens de Deus, independente da opinião da maioria. E é impressionante que a salvação em Cristo é algo muito especial, muito oportuno. Às vezes as pessoas não entendem a bondade de Deus. E Deus estava dizendo para Efraim: eu segurei esse menino nas minhas mãos. Era uma imagem para dizer assim: eu carreguei esse povo no colo. Sabe quando a gente vê as crianças começando a andar? É emocionante, não é? Você lembra, você que é pai e mãe, você lembra dos primeiros passos dos seus filhos? Eu lembro até de onde foram os primeiros passos das minhas meninas. O piso que ela andou pela primeira vez. Lembro disso tudo. Lembro da alegria, anunciando e fazendo festa porque aqueles passos foram dados. Eu posso dizer: eu vi, eu ajudei essas meninas a andar. Meus irmãos, é como se Deus dissesse assim: eu ajudei vocês a andarem. Fui eu que fiz isso. Eu ajudei vocês a andarem. Eu atraí vocês com laços de amor. Olha a diferença. Deus vai lembrar aquele povo que eles foram atraídos por julgos, por desigualdades, por maldades. Eles foram atraídos como quem tem jugo no pescoço, sabe, igual um animal preso no pescoço, segurado. Vocês foram atraídos pelo erro assim, maltratados, amordaçados, acorrentados. Eu não fiz isso com vocês. Eu os atraí com cordas de amor, laços de amor, cordas humanas. O que ele quis dizer com isso? Eu não atraí vocês com objetos. Eu não atraí vocês com coleiras, com correntes. Foram cordas humanas. O que são as cordas humanas? Os cuidados do amor, as expressões do amor, o abraço do amor. Deus atraiu o povo dele com cordas de amor. É isso que ele fez conosco, irmãos. Deus entrou com providência na nossa vida. E Ele fez isso conosco. E Deus faz a mesma coisa hoje. Insistentemente. Deus continua nos atraindo com laços de amor. Porque Ele é assim. Ele é assim. Como eu vou abandonar Israel? Deus disse aqui através do profeta. Como que Deus vai te abandonar? Ele não abandona você, não. Ele ama muito você. Ele tem muito interesse em você. Ele quer muito você. Só que Ele não vai te atrair, e não fará isso nunca, numa pressão. Deus não vai te acorrentar. Não é assim que Deus faz. Deus não vai colocar uma coleira no seu pescoço. Não é assim que Ele faz. Deus vai atrair você com a maior força de atração que o mundo pode conhecer. Deus te atrairá como me atraiu. Deus vai te atrair com laços de amor. Gente, meu povo, não tem isso aí fora não. Quando eu digo aí fora, não estou falando literalmente fora do prédio não. Vocês estão entendendo, né? Não tem isso por aí não.
atrair por amor, atrair com carinho, atrair por interesse de ser bênção e de fazer o bem? Não tem. Isso só temos em Deus. Só em Cristo, só na cruz de Jesus, o ser humano encontra essa bondosa atração. Ele ama muito você. Se você não conseguirá imaginar, calcular esse amor, não dá. Ele é indizível, inenarrável. Ninguém conseguiria fazer uma narração sobre o amor de Deus. Não dá. Um poeta, quando foi escrever uma canção, ele disse que o amor de Deus é singular. Ele disse: ninguém jamais pode explicar. Ele pegou e disse assim: se colocassem todos os seres humanos para escrever, se toda a terra, a faixa da terra virasse um papel, se todas as árvores do mundo virassem um lápis, uma caneta, se toda a água do mar virasse tinta, mesmo assim, não conseguiríamos escrever a totalidade do amor de Deus. Esgotaria a areia, esgotariam as árvores, esgotaria o oceano, e o amor de Deus ainda não seria descrito. É maravilhoso demais. Por isso ele olha para a gente e diz assim: eu te atraí com laços de amor. Só que vocês se lembram da história de Oséias, de uma mulher que aprendeu o que é ser amada, mas não quis ser amada? Às vezes, irmãos, nós somos assim. Sejamos honestos e sinceros. Deus ama tanto e a gente não fica com Ele. A gente vira as costas para Ele. A gente ama mais o pecado, o erro e nossos próprios interesses. A gente não dá uma resposta de amor. Senhor, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Como nós somos falhos, mas como Deus insiste em nos chamar. E eu pergunto a você: que tal nessa noite você dar uma resposta de correspondência ao amor de Deus? Esse Deus que ama tanto, que diz: ah, Israel, eu não vou desistir de você não vou te abandonar, eu não vou te abandonar. E é interessante que ele vai citando até outras cidades. Eu não vou fazer com você como Admar, não, você é diferente. Talvez você diga: Deus não vai fazer comigo o quê, pastor? Deus vai fazer com você sempre o melhor. Você é único para Deus. Corresponda a esse amor.